Tá aí, ó, o vídeo dos dois. O Trump ali com cara de vai logo, meu filho, fala logo aí que eu quero ir embora. E falou. Mas me parece que houve já alguns registros que esse vídeo é do começo do mês ali, em Mar-a-Lago, salvo engano. Foi no começo de janeiro, talvez num jantar de arrecadação de fundos, aquelas coisas que existem bastante nos Estados Unidos, mas provocou. O Marcel gosta de chamar atenção. Eu lembro de uma entrevista, viu, Reinaldo, que eu fiz com ele durante um debate. Um pré-debate, ele falava sobre economia da atenção, que ele usava muito da economia da atenção, que é trazer o nome dele ao debate, né? Ele sabia que o Trump estava em alta e aí soltou esse vídeo que não era de agora, mas que causou um rebuliço. Exatamente, né? Save America, Save o Brasil. De algum modo ele conseguiu ali ficar claramente cercado por seguranças, conversando com o Donald Trump, gravando ali aquela coisa de alguns segundos, né? E aproveitou a oportunidade de que a turma de Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas que foram lá tocar flauta pro Trump em Washington e ninguém conseguiu nada, né? Ele soltou esse vídeo justamente, né, nesse momento em que a internet toda estava tirando sarro do Eduardo Bolsonaro. E sim, a turma dele nas redes disse: olha aqui, o Eduardo não consegue, mas, né, o Marçal consegue. Embora não fosse verdade que ele tivesse gravado isso agora na posse, né? Mas, segundo a economia da picaretagem, né, que ele chama economia da atenção, é isso que importa. Vou aproveitar que você quer começar com Ciro Nogueira ou com essa treta, Reinaldo? 5 segundos para você. Vamos começar com essa treta mais um pouquinho, depois de falar de Ciro Nogueira. Vamos com treta então. A treta é o que a gente está voltando aqui para o nosso público para mostrar toda essa treta. Tá aproveitando aqui os nossos bastidores e perguntando: Reinaldo, você quer começar com a treta ou melhor, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, ou com o Ciro Nogueira falando que o Trump pegou pesado com o Brasil, que não dá pra gente baixar a cabeça assim? O Reinaldo falou: vamos agora então com essa treta. Primeiro, depois a gente fala sobre o Ciro Nogueira e a direita e a extrema-direita, como vem tratando o Trump com as posições. Inclusive a entrevista que ele deu para Raquel Krahenbuhl, da Globo e da Globo News, lá depois da posse. Vamos então para esse momento, digamos assim, desavença. Mais um entre o Eduardo e o Marçal. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, a Michelle foram para os Estados Unidos. A gente sabe que há muito frio em Washington, né? Então foi lá na rotunda, espaço interno, os dois não puderam acompanhar de perto a posse. Estão até agora ali em agendas laterais, tentando uma aproximação com o Trump. E aí, nesse contexto, aparece Pablo Marçal na rede social dele, posta um vídeo com o Trump e ele fala o seguinte pro Trump. Deixa eu ver aqui, deixa eu recuperar o que ele falou pro Trump. Salve o Brasil, foi o que ele disse. Vamos ver esse momento aí de Pablo Marçal e Donald Trump. Você não tá ouvindo? Eu vou fazer aqui a tradução simultânea. Ele falou: Save o Brasil! E o Trump dá um alô ali pro Brasil e tal, e fica por aí. Só que aí o Eduardo Bolsonaro não gostou, porque ele tá lá tentando, né, se aproximar e até tem boas relações com pessoas próximas ao Trump, né, a família Trump, até o filho do Trump, né? Vai se encontrar com o filho do Trump, isso. Tal. Ele tem uma boa relação, mas é claro que o Trump agora é o, digamos assim, né? Todo mundo quer chegar perto do homem, então tá difícil chegar. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma live e reclamou do espaço que a imprensa deu para esse vídeo do Marçal, que claramente não é de agora. Salvo engano, é um vídeo do começo do mês, de janeiro. Veja o que disse o Eduardo Bolsonaro nessa transmissão ao vivo no Instagram. Roda aí, pessoal. Cadê? Dá o play no Eduardo Bolsonaro. Donald Trump, Save America. Não, aí. Acho que agora a gente não tá... falando ali o negócio do Marçal. O Marçal encontrou com o Trump. Meus amigos, se Marçal tiver alguma chance de ser presidente desse país, você vai estar condenando os caras de 8 de janeiro à prisão a pelo menos até 2031. Porque um cara que é incapaz de falar sobre Alexandre de Moraes vai fazer o quê a favor desse pessoal injustiçado? Você acha que ele vai anistiar igual o Trump? Tem que ter, culhão. Eu conheço um cara que tem culhão para fazer isso daí. Um cara que, graças a Deus, a gente tem a sorte
de estar aí, ele ficou 28 anos de Congresso, né, mais 2 de vereador, 30, mais 4 de presidente, 34. Ficou 34 anos na política, convivendo com a putaria toda putada de gente do Congresso, passou ileso, passou mensalão, sanguessuga, petrolão, uma cambada de coisa que aconteceu lá. O cara passa ileso, consegue ali, por um alinhamento dos astros, chegar à presidência da República, fazer o Dream Team dos ministros, redução de imposto, água para o Nordeste, um monte de rodovia duplicada, finalizada, conectando o Acre ao Brasil, ajudando o pessoal do agro. O agro do Brasil nunca teve tão bem. Aí dá sorte de ter um cara desse, aí começa a falar, não, passou. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O plano A, B e C é Jair Bolsonaro. Tá aí, né? O Marçal não é plano, segundo ele. E aí, Reinaldo, me diga, o que você achou disso? Não sei se eu me encanto mais com o chapéu do Maga, né? Não sei se eu me encanto mais com o vocabulário. Não sei se eu me encanto mais. Eu não tinha visto ainda os palavrões, fui surpreendido. Se eu me encanto mais com o raciocínio ou com a quantidade formidável de mentiras num vídeo tão curto. Agora, o problema é o seguinte, né? A direita está batendo cabeça, a extrema-direita está batendo cabeça, porque eles não têm candidato. A verdade é essa. Né? Enquanto os progressistas têm candidato, eu vi um artigo hoje dizendo talvez o Lula não seja, preocupa o PT. Isso é uma besteira. O candidato dos progressistas é o Lula, se ele tiver com saúde, mas isso vale para qualquer pessoa. O Bolsonaro não será candidato, tem que inventar uma candidatura, e eles estão batendo boca lá entre eles. Né? Mais uma vez volta o Marçal, depois de ter um certo entendimento com o Marçal, briga de novo com o Marçal. Bolsonaro briga até com o astronauta, né, que quer se candidatar à presidência do Senado. Está sendo xingado. O Carlos Bolsonaro chamou o astronauta de cadela jaguapoca, Meu que Deus. eu nem sabia que existia. Eu fui ver Chamou depois. do quê? Cadela jaguapoca. A cadela jaguapoca é uma cadelinha vira-lata de perninha curta, né? Super simpático. Meu Deus. Que em nada lembra o astronauta. O astronauta botou um filme no ar dizendo os valores que meu pai me ensinou. Ele falou agora há pouco no All News, disse que o vídeo foi gravado antes. Foi uma coincidência, segundo ele, ter saído depois da Que o pai dele, que uma vez ele não queria ir para a escola, aí o pai dele chamou e falou, filho, vem cá. Aí começou a dar lição de moral. Meu pai, se eu falasse, não era o caso porque eu era muito CDF, né? Mas eu tenho cara de CDF, inclusive. Mas se eu falasse, pai, não quero ir para a escola, ele ia falar o seguinte, então vai trabalhar, vagabundo. Não tem essa de ficar dando lição de moral. Vem cá, papai vai te dizer o que é ser um homem. Né? Isso não existe, né? Um vídeo enjoado, chato pra cacete. De qualquer modo, né? Eles estão batendo boca, né? E estão um pouco atrapalhados. É um momento que a direita também está. A esquerda tem seus problemas e não sei o quê, mas de qualquer modo tem um candidato que, segundo as pesquisas, ainda vence as eleições, e a direita está atrelada, está amarrada a Jair Bolsonaro, que candidato não será. Quer dizer, é importante que isso fique claro. O Bolsonaro não vai ser candidato. Ponto final. Esse negócio de que plano A, plano B, plano C é Bolsonaro, é mentira, né? O Eduardo, aliás, está tentando refazer as coisas com o pai dele, porque uma vez ele falou, talvez possa ser eu, vai o Bolsonaro e diz, não pode ser, né? É uma gente que já se atrapalhou bastante, né? E aí vem esse negócio do Marçal. O Marçal sabe jogar? O Marçal sabe jogar o jogo deles. Porque, veja, ele soltou esse vídeo e, em seguida, ele publicou uma foto dele ao lado do notável Nicolas Ferreira, né, dizendo que em 34 é o candidato dele à presidência da República. Quem? Nicolas. 2034. 2034. Porque ele não teria nem idade, né? Embora tem um cara que está querendo mudar a idade e tal. Só que o Nicolas está em rota de colisão com os filhos do Bolsonaro. Eles não estão se entendendo, justamente por causa da proximidade dele, Nicolas, com o Marçal, né? Porque o Nicolas já é de uma outra geração de cobra criada na direita, na extrema-direita, né? De uma qualidade de oportunista
digamos, já na era das redes, que o Bolsonaro é um oportunista, um extremista, um radical pré-rede. Esse rapaz já é pós-rede. E ele está sabendo, e ele já percebeu o óbvio. O Bolsonaro não será candidato. Então, chance de poder, sendo Bolsonaro o homem até o fim, é mais difícil. Você teria de fazer um outro nome, né? Desde já. E o Bolsonaro se nega a fazer esse debate. Verdade. E gente como Nicolas, como Marçal, está dizendo, é o seguinte, ele continua como a referência, o grande homem, escolhe e tal, mas tem de ficar claro que não será ele. Ele diz, não, sou eu, ele vai seguir aquilo que, a rigor, o Lula fez. Só que o Lula não tinha a palavra final ainda do TSE, né? Agora, ele tinha uma condenação em segunda instância, segundo a lei da ficha limpa, estava inelegível, mas não tinha ainda a palavra do TSE, não tinha o trânsito julgado. Agora, o Bolsonaro, ele já é condenado com trânsito julgado e ponto final, sem nenhum recurso, no próprio TSE. Então, não há a menor chance de haver uma revisão dessa condenação, né? E a direita sabe disso, a extrema-direita sabe disso, né? E não quer se amarrar a Bolsonaro. Boa. O Eduardo Bolsonaro postou também na rede social dele um tweet sobre o Pablo Marçal e disse o seguinte: o que mais me impressiona não é a checada, mas o receio da perda de credibilidade desses veículos, que eu julgo serem sérios. Aqui é a revista Oeste, inclusive, que é mais alinhado à família Bolsonaro, né? Por qual motivo eles estariam dando espaço a isso? Não precisam nem saber que o local é Mar-a-Lago, basta ver que Trump está sem smoking. E depois do intervalo a gente vai continuar falando sobre as questões da direita, porque o senador Ciro Nogueira ficou bravo com o que disse Donald Trump, né, sobre o Brasil e tal, que é o Brasil que depende deles, não, eles não dependem do Brasil. Ciro Nogueira disse que o Brasil não é um país sem eira nem beira. A gente te conta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Bom, tá aí, né? As postagens do Eduardo Bolsonaro também, reclamando inclusive da imprensa, dizendo não tá entendendo ele por que dá espaço pro Pablo Marçal, Reinaldo. Vai ver que existe um complô secreto, né? Ou algum alinhamento secreto. Ele postou a revista Oeste, né? Que é um veículo mais alinhado bagunça. à direita mesmo, à extrema-direita, né? Aí virou uma coisa lá para eles resolverem lá entre eles, né? Enfim, eu não me meto em. Eu não me meto. Eu tô aqui fazendo fofoca, achei que eu tava no Central Splash. Eu não me meto em brigas domésticas. Certamente terão como se entender, né? Agora, qual é o ponto? Eu, por mim, não se falaria também de Pablo Marçal. Mas Pablo Marçal está aí. Eu, por mim, não se falaria de Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro está aí. Eu, por mim, não se falaria de Eduardo Bolsonaro, mas Eduardo Bolsonaro está aí, né? Vamos ser claros, né? O Pablo Marçal, com todos os seus absurdos, ele consegue ter um discurso que é mais claro e mais articulado do que o do próprio Jair Bolsonaro, né? E no que diz respeito à comunicação com o público, nós vimos Eduardo falar há pouco, se comunica com um pouquinho mais de educação do que o próprio Eduardo, com essa linguagem de estrebaria, né? Com todo respeito às pessoas que trabalham nas estrebarias, mas eu estava me referindo, digamos, àquele momento em que os cavalos podem ficar um pouco zangados, né? Isso é jeito, isso é vocabulário de Eduardo se manifestar?